91,3%. Bom, segundo uma pesquisa feita por professores e pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, Ceará e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o índice da mortalidade pelo novo coronavírus é maior entre os mais pobres. Um dos fatores mapeados por essa pesquisa é a renda como um fator determinante na mortalidade pela Covid-19. O grupo de pesquisadores analisou as informações epidemiológicas e a letalidade da doença, baseado em dados de geoprocessamento dos casos e óbitos. Os cientistas observaram que a transmissibilidade e assim como a chance de alguém com a infecção morrer por causa do coronavírus na cidade depende fortemente da localidade. Outro ponto destacado na pesquisa é a vulnerabilidade social da população ser um fator crítico para os pacientes da Covid-19. A restrição social severa, ela deve levar em conta que os grupos mais vulneráveis, eles não conseguem ficar isolados sem sair por muito tempo. Nós temos grupos diferentes que devem ser tratados de forma, obviamente, diferente, no sentido que as populações mais vulneráveis devem ter um cuidado especial, um maior apoio das políticas públicas. Neste gráfico, a pesquisa mostra que na zona norte de Natal, região mais populosa da cidade, essa taxa é de 4,49%, enquanto na zona sul, a área de classe média alta é de 1,47%. Já na zona oeste, ocupada tanto por moradores de classe média baixa como mais pobres, a taxa é de 4,18%. E na zona leste, que mescla bairros mais ricos com outros mais pobres, o índice é de 2,97%. Neste outro mapa é possível perceber a diferença entre os bairros por faixa salarial. As áreas de cor marrom são as regiões mais pobres da capital, que têm a renda entre meio e um salário mínimo, diferente das regiões de cor azul, que ganham em torno de 2 a 5 salários mínimos ou mais. Segundo o pesquisador José Dias, a forma como as pessoas cresceram e se adaptaram em locais de pobreza através do tempo reflete como o coronavírus vai atuar nelas. Os cuidados básicos de higiene, limpeza e educação são pontos que definem como a epidemia vai se desenvolver em determinadas áreas de Natal. O que nós temos, por exemplo, hoje, é que nos bairros da Zona Norte, nós temos obviamente, uma mobilidade, as pessoas elas se movimentam todos os dias devido exatamente à questão socioeconômica, talvez devido mais à questão econômica, elas têm mobilidades diárias, onde as pessoas não param de trabalhar. Outros grupos que são aqueles formados por profissionais, que são ou servidores públicos, ou aqueles que são autônomos, aqueles que podem fazer o trabalho em casa, nós temos uma mobilidade e uma exposição diferente. Então, bairros como Potengi e Igapó, por exemplo, nós temos lá Alecrim, nós temos uma mobilidade praticamente que não diminui. Ao passo que regiões centrais, nós temos Petrópolis, nós temos Ponta Negra, nós temos essas regiões onde se percebe que as pessoas estão, obviamente, mais reservadas, estão em casa. Outro destaque que o pesquisador enfatizou foi que caso o governo não tome nenhuma medida a tempo, futuramente haverá uma crise humanitária no país. Nós fizemos análise de praticamente todos os bairros da zona metropolitana e o que nós vemos é que bairros da Zona Sul, eles seguem uma tendência de casos por óbitos que é completamente diferente do que se vê em bairros da Zona Oeste e Zona Norte. Isso, obviamente, é preocupante. É preocupante porque, se não for controlado a tempo, essa pandemia ela pode se transformar de forma muito rápida em uma crise humanitária.